Vocês devem estar estranhando o jeito que eu estou vestido hoje, né? É que nós vamos falar sobre essa revista aqui, O Exterminador do Coelhinho Sem Futuro. Obrigado. Se você leu ou assistiu alguma coisa e se perdeu com aquela piadinha sutil, agora eu vou fazer você se encontrar. E com esta série de 2 histórias do Exterminador do Coelhinho Sem Futuro. Ainda bem, eu não aguentava mais de espielar. Vocês vão saber tudo sobre esse clássico da Turma da Mônica, inspirado num dos maiores sucessos da história do cinema. Por sinal, a maior bilheteria da época, vencedora de 4 Oscars em sua sequência dos anos 90. Fica com a gente até o fim do vídeo porque tem uma surpresa legal no final. Com Arnold Schwarzenegger e Cebolinha nos papéis principais, sejam bem-vindos ao Asterisco de Histórias. Olá pessoal, eu sou o Dallas, é um prazer ter vocês aqui no nosso canal. Bom, se vocês têm aí seus 15, 16 anos, ou até 30, né, porque o primeiro filme foi lá dos anos 80, e não tiveram oportunidade de assistir o filme Exterminador do Futuro, eu indico, porque o filme é muito bom. Não só o primeiro, como o segundo também, que por sinal fez ainda mais sucesso. O Exterminador do Futuro, para se ter uma ideia, tem 6 sequências no cinema, além de uma série feita para televisão, Exterminador do Futuro, As Crônicas de Sarah Connor. Para vocês entenderem melhor a história do Exterminador do Coelhinho Sem Futuro, lançada em agosto de 93, eu preciso falar um pouco do filme que o inspirou, o primeiro Exterminador do Futuro, em outubro de 1984. O filme foi estrelado por um dos atores mais bem pagos da história do cinema e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. A história se passa em 2029 e nesse tempo estava acontecendo uma guerra entre os robôs da central de inteligência artificial chamada Skynet contra a resistência humana que era liderada por John Connor. Por sinal, John Connor era a grande pedra no sapato da Skynet que impedia que ela assumisse o comando de tudo. Por essa razão, a inteligência artificial maligna resolve mandar um ciborgue, o T-800, que é o Arnold Schwarzenegger, para 1984 com uma missão: matar a mãe de John Connor, Sarah Connor, com a intenção de impedir o nascimento de John, alterando o curso da história e, é claro, o futuro. Para se ter uma ideia, esse filme ficou em primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos por 2 semanas, e com um orçamento de mais de 6 milhões de dólares, o filme arrecadou quase 80 milhões de dólares, valor altíssimo para aquela época. Além disso, teve 100% de aprovação de um importante website americano de crítica de cinema e consagrou o diretor James Cameron, que dirigiu a sequência e abriu as portas para outros grandes sucessos do cinema que ele dirigiu, como Titanic e Avatar. Agora que você já sabe do que se trata o filme, vamos começar então a falar da revistinha do Cebolinha. Na história Exterminador do Coelhinho Sem Futuro, tudo começa com Cebolinha com o coelho da Mônica na mão e com uma roupa que lembra muito a do Exterminador do Futuro do filme. Depois disso, o quadrinho vai para a Rua do Limoeiro, no ano de outubro de 93, às 10h44. Não estou inventando não, hein? Isso aí está na revista. Nesse momento, Franjinha está conversando com a turma, dizendo que descobriu uma forma de eliminar da face da Terra a grande ameaça que se chama o Coelhinho da Mônica. Nisso, todos se interessam em saber como isso seria feito e é apresentado uma máquina do tempo. Por sinal, é incrível como a Turma da Mônica adora mexer com esse tipo de aparelho. Claro. Bom, o problema seria saber como eles iriam saber a data exata que a pessoa escolhida para essa missão deveria se transportar. É aí que começa a participação do Cascão, pois ele sabia que a Mônica ganhou o coelhinho no dia da criança, quando fez 1 ano. E como ele sabia disso? Simples, com o diário da Mônica. Lógico que foi um golpe sujo, a cara e o talento do Cascão, mas quando o Cebolinha quis descobrir como o senhor talentoso pegou o diário sem a Mônica perceber, aí é que começam os problemas. A Mônica percebeu e foi atrás dos meninos, e com a participação especial do Louco. Aí não teve jeito, né? O Cebolinha entrou na máquina e viajou no tempo. Só que, como vocês todos devem saber, as invenções do Franjinha sempre trazem algum tipo de efeito colateral, e nessa história não poderia ser diferente. Por isso, Cebolinha volta nos anos 80 sem roupa. Que vergonha! 2 mulheres até tentam ajudar, mas o Cebolinha foge e acaba roubando do varal uma roupa muito parecida com a usada pelo Exterminador do Futuro.
E aí, pessoal, é que aparecem duas piadas sutis que o nosso asterisco vai esclarecer para você. A primeira delas é o esperado encontro do Cebolinha com o T-800, que seria o Arnold Schwarzenegger. Enquanto o Cebolinha pergunta onde mora a Mônica, o T-800 queria saber aonde fica a casa da Sarah Gomes, que nada mais é que a Sarah Connor, que o Exterminador queria eliminar. Mas é claro que o Maurício não ia falar isso na revista, né? Depois, o Cebolinha vê a Mônica passando de carro e ele acaba pegando uma bicicleta emprestada e cita a frase mais emblemática do filme. Diz aí, Arnold. Hasta la vista, baby. Aí, o Cebolinha tenta enrolar os pais da Mônica para conseguir o coelhinho dela, mas o máximo que ele consegue é um belo galo na cabeça com uma nova coelhada. Ele chega até a ver seus pais do passado, que acham o menino familiar, mas justamente a mãe do Cebolinha, Dona Cebola, acha o seu bebê mais bonito. Mesmo assim, o menino de cabelos espetados não desiste. No momento de distração da família da Mônica, Cebolinha rouba o Sansão pela janela e foge. Mas aí ele pensa, como ele vai voltar? Nesse meio tempo, com a ajuda de um lobo mau, nessa parte eu dei uma viajada, a Mônica estava tentando entrar no esconderijo dos meninos e pegar seu diário de volta. Como a Mônica poderia entrar a qualquer momento, o Franjinha resolveu trazer o Cebolinha de volta. Quando a Mônica invade o local, apenas pede seu diário de volta. O plano tinha dado certo, mas infelizmente não durou muito, pois quando o Cebolinha voltou, ele estava com o coelho de pelúcia nas mãos. E foi assim que a Mônica teve a ideia de usá-lo para surrar os meninos que estavam provocando. Os meninos acabaram botando a culpa no Cebolinha por não ter escondido e dizer que foi só um simples plano que deu errado. Assim, para ele fugir, foi pedir ajuda justamente para o Dr. Brown, do filme De Volta para o Futuro. Bom, mas aí é outro filme e outra história da Turma da Mônica que já existe, que se você também quiser saber sobre ela, escreve aqui embaixo nos comentários. E aproveitando, gente, já dá o seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente ainda tem muitos temas legais para explorar aqui. E se você não fizer isso, você vai perder. E isso também ajuda muito a gente a continuar enviando conteúdo de qualidade para vocês e dar a outras pessoas oportunidade de saber sobre todas essas curiosidades. Ai, que legal, que legal! Muito obrigado e vamos continuar com o vídeo. Bom, e assim como teve o segundo filme, temos também uma segunda revista falando sobre o Exterminador do Coelhinho Sem Futuro. Mais uma vez, vamos dar uma pincelada sobre o que se trata o segundo e até o terceiro filme. No Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, lançado em 91, a Skynet manda outro ciborgue, o T-1000, para o passado, mas com uma missão diferente: matar uma criança de 10 anos, John Connor. O que a Resistência faz? Manda um T-800 reprogramado para impedir a morte do garoto. E aí aconteceu um dos grandes acertos desse filme. Arnold Schwarzenegger deixa de ser o vilão e vira um mocinho, tentando impedir que o pior aconteça. Agora você imagina um ciborgue que tentou te matar de todas as formas possíveis virar um mocinho da história e inverter tudo. Não tinha como dar errado. Deus, dá pra endoidecer só de pensar nisso. Depois tivemos Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas, lançado em 2003. No segundo filme, todos achavam que com a destruição das máquinas não tinha como a Skynet voltar, apesar de John Connor viver sempre assombrado com o medo que as máquinas um dia voltassem. E isso acontece no terceiro filme, quando John Connor percebe que a criação da Skynet é inevitável. Então, galera, vocês perceberam que a distância de um filme para o outro é de mais ou menos 10 anos, certo? Então, coincidência ou não, a continuação da história do Exterminador do Coelhinho Sem Futuro também demorou esse tempo, mais precisamente em 2003, e não mais na revista do Cebolinha, mas na extinta Parque da Mônica. Esta aqui, por sinal, são o 2 e o 3. Já tem as duas partes juntas aqui. Até para aproveitar que o terceiro filme tinha sido lançado recentemente. E o nosso asterisco aparece logo na primeira página com o louco mostrando que a história do primeiro filme já tinha sido contada numa outra revista. Mas agora vocês já sabem sobre ela, né? Enfim, num futuro próximo, as máquinas que têm a cara do Cebolinha, e ele próprio como refém, dominaram o planeta. E tudo isso aconteceu por causa de uma coelhada. A Turma da Mônica são a Resistência, que precisam achar uma forma de apagar aquele passado. Com isso, mais uma vez, uma nova máquina do tempo é acionada, e a Mônica mudar o passado.
Ou seja, o futuro depende do passado, agora a Mônica tem que nos dar esse presente. Só um asterisco, hein? Essa piada é da Magali. Ai, que tudo! Bom, a Mônica consegue voltar ao passado e fica também sem roupa, assim como Cebolinha na primeira história, e reencontra as mesmas senhoras que tentaram ajudar. Nesse meio tempo, enquanto a Mônica encontra algo para se vestir, uma das máquinas com a cara do Cebolinha chega ao passado para impedir que a Mônica mude o futuro. E como ele está? Pelado também. Será que ele também usou uma das máquinas do Franjinha? Não é correto? Não! E é claro que as simpáticas senhoras encontram o menino naquele estado. Para conseguir aquela roupa do primeiro filme, a máquina Cebolinha, C800 talvez, acho que eu vou usar esse nome, rouba as roupas do Chaveco e parte para tentar impedir o plano da resistência. Mas Mônica e C800 acabam se encontrando e aí acaba o que seria a segunda história. Entrando na parte 3, as explicações começam a aparecer. As máquinas descobrem o plano secreto da resistência e enviam Cebolinha robô para garantir que a coelhada fosse dada. A partir daí, parte-se uma busca desenfreada para impedir que aquela coelhada acontecesse. A Mônica precisava proteger o Cebolinha do coelho da Mônica do passado. Dá para acreditar numa história dessa? Mônica, o que está acontecendo? No caminho eu te explico. A Mônica descobriu que o Cebolinha tinha pegado o diário dela. Mais ou menos o que aconteceu na primeira história. E a coelhada acabou acertando um robô que liderou e criou outras máquinas, criando um novo mundo, o mundo das máquinas. Enquanto a Mônica e o Cebolinha arquitetavam um plano, o C800 foi mais esperto e já tratou de provocar a Mônica perto do perigoso robô animatronic. A Mônica e o Cebolinha conseguem de início distrair o C800, mas logo ele percebe e provoca a Mônica do futuro bem em frente à máquina. Mas quem acaba acertando o C800 é a Mônica do passado, só que de outro ângulo, sem acertar o robô. Com a missão cumprida, a Mônica do futuro volta para o seu tempo e tudo volta ao normal. Mas faltou um detalhe. Quem era aquele robô animatronic? O Maurício de Souza acaba não querendo aquele robô, alegando que o motor do parque eram as crianças e assim não fecham o negócio. E encerram revelando que o robô era nada mais, nada menos que o T-800, ou seria 850? Para facilitar, o robô com a cara do Arnold Schwarzenegger. Pronto. E assim acaba a história. Agora, o que eu achei dessas histórias? Apesar de nos filmes Exterminador do Futuro eu ter gostado mais do segundo filme, no Exterminador do Coelhinho Sem Futuro, gostei mais do primeiro. É uma história mais com a essência da Turma da Mônica, no bairro, com todos os personagens tentando saber se o Cebolinha conseguiria mudar aquele passado, apesar da Magali, uma personagem importante da turma, aparecer somente na segunda revista. Enfim, foram roteiros muito bem feitos e que eu aconselho vocês a assistirem tanto os filmes da franquia como as histórias em quadrinhos, que foram muito bem boladas e muito bem feitas. É o maior barato! Mas e aí, vocês gostaram que as historinhas da Mônica e o Exterminador do Futuro continuassem? Olha que já tem internauta imaginando a Turma da Mônica jovem se inspirando no filme Gênesis. E é isso. Obrigado de coração por acompanhar nosso vídeo até aqui. E para você que ficou até agora com a gente, vou te dar um plus. Nós temos uma surpresa para você. Que é uma história da Turma da Mônica chamada Exterminador Sem Futuro, dos anos 80, que dessa vez a Mônica e a Magali estão brincando de casinha quando aparece uma espécie de nave que sai o T-800. As duas ficam loucas porque acham que quem saiu de lá foi o Arnold Schwarzenegger, no auge da forma, a quem elas chamam de Arnoldão. Mas Cebolinha e Cascão alertam que ele era um perigoso robô. No fim, o robô explica que as máquinas dominarão o mundo e uma resistência tentará impedir que isso aconteça. E quem poderia fazer parte dessa resistência? A Mônica, que, claro, derrota o robô com uma bela coelhada e estabelece a paz. O curioso dessa história é que ela foi feita antes do Exterminador do Futuro 2, onde a máquina tinha que matar o John Connor criança. Será que eles se inspiraram nos quadrinhos do Maurício de Souza? Eu só tava tentando colaborar, né? Bom, brincadeiras à parte, obrigado por acompanhar o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e não custa pedir só mais uma vezinha.
dá o like, se inscreve no canal, toda semana vai ter vídeo novo e acompanhe a nossa página Asterisco de Histórias também no Facebook, beleza? Valeu pessoal, grande abraço e tchau!